E aí, meu nome é Rick Custódia, esse é o canal da Codimension e depois de um mesinho sem postar conteúdos devido a um problema médico que eu tive, tá tudo certo e a Code voltou com tudo. E nesse vídeo eu quero mostrar como criar manualmente um Injection Context. Esse que já é uma feature conhecida aí do Angular 16, né? Onde a gente consegue, por exemplo, dentro de um constructor, diretamente numa propriedade de um componente, dentro de uma factory e resolver e por aí vai, injetar coisas através da inject function, né? Que também surgiu por aí. Então, a gente consegue também criar esse injection context manualmente, através de uma funçãozinha bem legal do Angular. E é nesse vídeo que a gente vai ver isso, beleza? Bora lá então. Beleza, aqui eu criei basicamente um componente, né, que renderiza algumas coisinhas e que basicamente o código é isso daqui. A função que eu queria dizer sobre injection context, basicamente, que permite a gente criar manualmente, né, é essa daqui, run in injection context. Essa função aqui, ela não é novidade, ela já existiu exclusivamente para a gente conseguir manipular esse contexto de injeção manualmente, só que ela não é muito divulgada, assim, fica muito à mercê ali do constructor e tudo mais. Mas essa funçãozinha aqui, ela é muito poderosa para a gente justamente conseguir herdar um pouco desse comportamento e também construir algumas coisas mais customizadas conforme a gente precisa para nosso produto, né? Então, por exemplo, vou seguir aqui com alguns exemplos para tentar extrair o máximo possível dessa função, beleza? Aqui, como a gente pode ver no template, eu estou renderizando umas coisas bem básicas. Dá para dividir em três coisas diferentes, no caso. O H1 aqui, no caso, é o exemplo 1. Aqui o input e o botão é o exemplo 2. E o H1 aqui, o terceiro, da linha 31, é o exemplo 3, né? Até comentei aqui para ficar facinho de entender. Então, se a gente vir aqui, o primeiro ele está só renderizando uma mensagem, o segundo ele está dando um append na mensagem aqui. Então ele tem um merge, assim, digamos assim, ele adiciona um pouquinho de coisas assim na mensagem que já existe. E aqui basicamente ele está gerando uma mensagem totalmente aleatória com uma lib ali de mensagens randômicas, beleza? Então vamos para o código aqui. Beleza, o exemplo 1 ali que eu mostrei, no caso dessa mensagem aqui, né, que ele está aqui, ó. Deixa eu dar um aqui. Hey Codimension. Basicamente esse daqui. O que ele está fazendo aqui? Basicamente ele está pegando a função run in injection context. Ele está pegando o environment injector, que basicamente esse cara ele é o injector que providers como services, tokens, and modules usam para se registrar e para consumir. Então esse daqui não é um component injector, né? Nessas versões mais recentes do Angular teve essa distinção, né? Então basicamente eu estou usando esse cara aqui justamente para ele isolar nos providers e não ter essa mistura assim de usar diretamente o injector, sei lá, injetar alguma coisa do componente, né? Então aqui ele está direcionando unicamente para a árvore do environment injector, né? Mas para esse exemplo aqui, de qualquer forma, qualquer jeito funcionaria. Então, estou usando aqui, então basicamente eu injeto o environment injector aqui, normal. E o run in injection context, ele consome esse injector para conseguir fornecer uma injeção, né? Então, basicamente o que ele faz é pegar essa instância do injector aqui e fornecer um ambiente, digamos assim, para uma execução futura. Entende? Então ele não faz nada mágico, o que ele faz é uma portabilidade. Então ele pega o run, no caso aqui ele pega esse callback aqui, no caso, né? E roda ele dentro desse contexto. Beleza, Henrique, mas qual é o sentido de ter esse negócio todo assim? Por que eu não consigo simplesmente fazer isso? Certo? Basicamente isso daqui vai gerar um erro. Essa é a causa de existir esse tipo de função. Eu vou até salvar aqui e mostrar aqui certinho. Ó, já deu tudo errado. Então aqui basicamente o erro que estoura é o inject, né, precisa estar rodando dentro de um injection context.
No caso aqui ele cita como o padrão, né? Então, constructor, uma factory function, um field initializer, né? Que é a propriedade ali, ou uma função usando ou com a função run injection context, que é basicamente essa que a gente está vendo no vídeo. Então beleza, essa é a causa. A gente já sabe que a injeção dá erro se não estiver dentro de um injection context, que é um pouquinho óbvio para quem já deu uma estudada, mas não tão claro para quem está caindo de paraquedas nessas versões mais recentes. Então, ok, a gente precisa desse cara para usar basicamente essa função, digamos assim, que é quem possibilita a gente injetar em qualquer lugar, né? Antes era só no constructor, agora a gente consegue injetar em qualquer lugar do componente, service e tudo mais, um provider. Então, dessa forma, a gente consegue usar o inject, né? E injetar basicamente o token. Ó, como a gente pode ver aqui, esse token aqui ele é um injection token, tranquilo. E no factory aqui ele tem a mensagem. Como dá para ver aqui no código, deixa eu voltar ali. O run injection context ele roda, ele vai rodar o callback. O callback vai rodar essa lógica aqui, vai injetar a mensagem que está no token. O token vai retornar, que está na factory, a mensagenzinha, hey code dimension. E aí o resto é história, né? Message, no caso, vai vir para cá e vai fazer o binding. E aí vai aparecer, como a gente pode ver aqui. Beleza? Esse é o primeiro exemplo, ele é bem básico, mas ele pode ser um pouco confuso, talvez pela questão do callback e tudo mais. Assim. Parece algo meio assíncrono, mas na verdade ele só precisa fornecer um ambiente. Então pensa nessa chamada com um callback e tudo mais, como se fosse algo sequencial mesmo. Não é num sentido assíncrono, beleza? Então, o segundo exemplo aqui, que é o do input ali e tudo mais, com o botãozinho, ele basicamente está mudando a mensagem. Então ele vem aqui no run injection context, faz a mesma coisa, só que uma parte legal é que eu estou usando uma smart function aqui. Esse nome smart function é meio estranho, mas em, sei lá, bibliotecas, frameworks como React, por exemplo, é bem comum, onde a gente tem uma função que acessa contextos, né, fora dela e tudo mais. Então a gente pode chamar de uma função inteligente, uma função que vai além de simplesmente parâmetros, né? Então ela consegue injetar coisas, trabalhar com injeções de dependência e retornar resultados. Então basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou adicionando uma mensagenzinha à mensagem que já existe, né? Então append message é uma smart function, que ele consegue usar o inject, né, aqui, e aí ele só vai ali adicionando uma mensagenzinha que ele recebe por parâmetro. Essa mensagem que vem de parâmetro aqui, basicamente, ela vem dessa chamada aqui, ó, message, change message, né? Que no caso é esse botãozinho aqui. Então quando eu digito alguma coisa na input, eu dou um append ali, quando eu clico, né, na mensagem que já existe. Então basicamente é isso que está acontecendo aqui, ó. Tá aqui, ó, opa, ele vai dar um append, viu? Bem tranquilo. A jogada aqui, que eu acho bem legal, é que a gente consegue, por exemplo, através dessa run injection context, essa função, a gente consegue realmente dar uma portabilidade para esse contexto de injeção, sabe? A gente consegue rodar qualquer coisa dentro desse contexto de injeção e fazer com que o código fique mais direto, mais bonito, sabe? E que a gente também não fique tão amarrado ao constructor, coisas assim. O código consegue ficar um pouco mais flexível, digamos assim. O terceiro exemplo, ele já vai nessa linha que eu estou falando e ele mostra exatamente isso. Eu criei aqui um service, né? Onde basicamente o service ele faz isso que a gente já está conversando até agora, que é rodar dentro de um injection context, tudo mais. Só que ele recebe um callback, né, uma função que vai retornar uma mensagem, né? E aí, através disso, ele, através dessa biblioteca bem legal do NGinit aqui, que é o falso, que ele consegue gerar vários valores randômicos
É bem legal essa biblioteca, se quiser dar uma olhadinha, fica à vontade. Ela é bem legal mesmo, recomendo bastante. Então aqui basicamente eu estou gerando nomes randômicos para gato, né? Eu sou um cat lover, então adoro gato. Então basicamente aqui, ó, não sei o que, o nome do gato aqui que vai vir deve ser a mensagem aqui. A mensagem, como eu disse, ela vai vir do callback, né? Então dá para pensar como num resolver, assim. Então basicamente ele vai chamar o callback vai retornar uma mensagem e aí ele vai fazer essa interpolação aqui com o nome do gato e tudo mais. Então a chamada no componente aqui, olha só que legal. Basicamente eu estou chamando aqui, ó, create message, eu passo callback e aí o que eu faço? Eu faço um inject aqui, ó. Eu já dei uma forçada na barra aqui com injeção e é justamente para mostrar o poder disso daqui. Então, ó, tokens, aqui no cat feature, né? No caso, uma característica ali do gato. Fofinho, né? Cute. Então, ele vem aqui, ele injeta o cat feature, message e retorna, beleza? Então, ele vai vir aqui, pegar aqui, ó, cute, né? Que vai vir aqui no resultado, vai botar nome do gato, is cute, beleza? Então, isso que vai acontecer. E um detalhe legal é que, como eu falei antes, o Run in Injection Context, essa função, ela não é assíncrona. Passa um pouco dessa ideia de assíncrono porque, enfim, tem um callback aqui e tudo mais, mas na verdade ela é síncrona. Então, a gente consegue, por exemplo, aqui, a gente está rodando a função, né, dentro do Run Injection Context, faz aqui e retorna uma string, no caso um valor. E olha que legal, ele já pegou o typing. Se der uma olhadinha aqui, ó, injector, tal, callback e string. Se eu venho aqui, ó, create message, string, tá vendo? Então, ele consegue pegar esse binding, né? E aí ele consegue manter essa tipagem, né? Quer dizer, então, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai fazer toda essa volta aí e vai retornar uma string. Então bora lá ver. Ó, Burmese é um nome horrível para gato, né? Mas enfim. Is cute. Eu venho aqui mais uma. Miskin, meu Deus, deve ser um gato russo, né? Só pode. Essa função aqui é bem legal, é bem poderosa, permite a gente criar algumas coisas legais, funcionalidades muito legais, flexíveis, né, para ser mais específico, onde, por exemplo, a gente consegue fornecer um connector, um negócio assim, um adapter, onde ele rode dentro de um injection context, mas que não fique explícito isso, ele só, por exemplo, fornece uma classe, fornece uma função, né, onde a gente possa usar o inject aqui e simplesmente funciona, né? Seja mais configurável as coisas. Então, esse tipo de feature é muito legal conhecer para justamente também entender como o Angular funciona por baixo. Muitas vezes a gente acha que o constructor, enfim, que o Angular faz mágica, né? Faz coisas absurdas assim, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir entender isso. Mas na verdade o que ele está fazendo é simplesmente isso daqui, sabe? Por baixo dos panos. E fornecendo em lugares como Factory, como Constructor, como a gente já viu, como até aqui na propriedade mesmo, sabe? E por aí vai. O vídeo de hoje é sobre isso. Se você gostou, deixa um like, qualquer sugestão, deixa um comentário aí embaixo. Valeu e até mais.